Neste vídeo, vamos falar sobre restrições não holonômicas em robótica. Esse tipo de restrição é muito importante e nós precisamos saber como incorporá-las, essas restrições não holonômicas, ao modelo matemático da dinâmica de robôs. Mas antes de passarmos a estudar esse tema tão importante em dinâmica de robôs, vamos nos lembrar que as restrições são algo com o que já vimos lidando desde o início dessa série de vídeos sobre dinâmica de robôs. De fato, nós podemos nos lembrar que o espaço de configurações de um robô ele é definido a partir do reconhecimento de que os pontos materiais do robô não estão livres para se deslocar no mundo. De fato, como vimos anteriormente, no caso, por exemplo, de um manipulador planar, aqui com duas partes interconectadas, e a presença de duas juntas revolutas, uma junta aqui e outra aqui, nós sabemos que a posição de um ponto material qualquer pode ser especificada a partir do conhecimento de duas variáveis de configuração, mas isso se dá pelo fato de que esse ponto não pode ocupar, esse ponto material, uma localização arbitrária no mundo. Mundo aqui seria um espaço euclidiano bidimensional. Essa equação, construída com coordenadas dos pontos materiais, coordenadas desses pontos no espaço conhecido como o mundo, define então a existência de uma restrição, uma relação matemática que tem que ser satisfeita durante todo o tempo t. E graças à existência dessa relação é que nós sabemos que não precisamos descrever a posição em coordenadas x e y de todos os pontos materiais desse mecanismo robótico aqui mostrado. Basta que conheçamos as variáveis Q1 e Q2 e também a geometria de cada uma dessas partes. As restrições que nós estamos interessados, elas também serão representadas como equações que precisam ser satisfeitas durante todo o tempo t. A principal diferença é que as equações a serem satisfeitas são equações que envolvem as variáveis de configuração diretamente, ao invés das coordenadas dos pontos materiais do mecanismo robótico no mundo. Portanto, são restrições que serão feitas no espaço que já foi construído, considerando as restrições naturais utilizadas em robótica para definir o número de graus de liberdade de um mecanismo. Equações como essa aqui, em que a variável tempo aparece explicitamente, ou equações como essa, e até mesmo equações ainda um pouco mais simples, que seriam equações desse tipo, onde aqui não aparece a velocidade generalizada, apenas as variáveis de configuração ou posição generalizada. Nós podemos classificar, então, essas equações que precisam ser satisfeitas durante todo o tempo t, essas restrições, pelo menos em duas categorias inicialmente. A categoria das restrições que dependem explicitamente do tempo, são chamadas reonômicas, e a categoria das restrições que não dependem explicitamente do tempo, ou restrições escleronômicas. Nós vamos nos concentrar nesse tipo de restrição que não depende explicitamente do tempo, particularmente nessas duas aqui. O segundo tipo de restrição que eu apontei anteriormente, ela é desse tipo, não aparecem as velocidades, a velocidade generalizada, a derivada temporal do vetor de configurações. E essas são chamadas restrições holonômicas. As restrições holonômicas no espaço de configurações, na prática, representam uma redução da dimensão do espaço de configurações. Considere que um espaço de configurações de um robô planar, por exemplo, como o que nós acabamos de mostrar anteriormente, formado por duas variáveis de configuração, para esse espaço, em que o vetor de configurações, portanto,
já que é um mecanismo com 2 graus de liberdade. O vetor possui 2 variáveis de configuração. Imagine então que fosse verdadeira a seguinte restrição: Q1 deve ser igual a Q2. Se eu fizer Q1 igual a Q2, para aquele robô planar, eu estou dizendo que os ângulos das juntas serão sempre os mesmos, e, portanto, eu posso descrever o movimento do robô utilizando apenas uma variável de configuração, seja Q1 ou seja Q2. Isso significa que de um espaço de configurações bidimensional, ou com 2 graus de liberdade, em função da existência de uma restrição holonômica, como essa, a dimensão real do espaço passa a ser uma dimensão menor, uma unidade menor. Temos então um espaço de configurações unidimensional. Cada restrição holonômica adicionada representa a perda de 1 grau de liberdade. Mas existe um outro tipo de restrição que é realmente o nosso alvo neste vídeo, que são as restrições não holonômicas. As restrições não holonômicas não necessariamente implicam em uma redução no número de graus de liberdade, ou seja, não necessariamente, quando nós temos que satisfazer uma equação como essa, significa que uma das variáveis de configuração pode ser escrita em função das outras. O que essa relação está apontando é que para uma dada configuração, as velocidades possíveis são limitadas, porque elas precisam satisfazer essa equação. Então, de fato, uma restrição não holonômica, ela aponta para uma limitação do conjunto de possibilidades para a velocidade generalizada. Nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. Para ilustrar essa redução do número de graus de liberdade quando nós consideramos restrições holonômicas, ou seja, aquelas em que a velocidade generalizada não aparece, restrições do tipo h de q igual a uma constante, como essa que está mostrada aqui, vamos considerar um mecanismo, um sistema mecânico extremamente simples, composto apenas por um único ponto material. Esse ponto vermelho aqui representaria um robô que se move no plano XY. Suponho que inicialmente, então, a gente tenha escolhido como variáveis de configuração desse robô as coordenadas x e y desse ponto no plano. Entretanto, se de fato esse ponto, esse robô que é apenas um ponto material, ele estiver preso a um círculo, ou seja, se ele só puder deslizar ao longo desse círculo, de fato, basta conhecer apenas o ângulo θ para determinar a sua posição, a posição desse único ponto material no mundo. Portanto, se nós considerarmos essa equação, essa é uma equação desse tipo, uma equação algébrica, isso significa que nós teremos menos 1 grau de liberdade. Ao invés, então, de 2 variáveis de configuração, bastaria apenas uma. Existem restrições que aparentemente são não holonômicas, mas depois se revelam ser restrições de fato holonômicas. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Considere que nós calculássemos a derivada temporal de uma restrição holonômica. Uma restrição do tipo... É claro que essa derivada seria igual a zero, mas essa derivada ela poderia ser computada dessa forma. A partir das derivadas parciais da função h em relação a cada uma das variáveis de configuração, e usando também as componentes do vetor velocidade generalizada. E essa equação, evidentemente, seria satisfeita, ou seja, r de q ponto seria igual a zero. Mas, de fato, se nós encontrarmos uma restrição que aparentemente é não holonômica, uma restrição desse tipo,
Mas se ela puder ser integrada, ou seja, reescrita dessa maneira aqui, então ela é de fato uma restrição holonômica. Por exemplo, a restrição que acabamos de ver para o exemplo do sistema mecânico com apenas um único ponto material que se deslocava em um plano, se nós calcularmos a derivada temporal de ambos os lados dessa equação, nós temos essa restrição que aparentemente parece ser uma restrição não holonômica, pois envolve as derivadas das variáveis de configuração x e y, para aquele exemplo. Mas o que de fato acontece é que é uma restrição holonômica que foi escrita de uma forma pouco apropriada, uma forma que poderia induzir ao erro de termos que considerar essa restrição como verdadeiramente não holonômica, o que é um caso mais complexo e que exige, portanto, maiores cuidados na escrita das equações do modelo dinâmico do robô, como nós vamos ver à frente. Restrições verdadeiramente não holonômicas em robótica são muito importantes e dentre elas nós podemos destacar duas. A primeira é a restrição de rolamento sem escorregamento, que é muito comum em robôs com rodas, é muito comum fazermos essa suposição e também encontrarmos essa situação na prática. Um robô que tem uma roda e essa roda ela rola no chão, rola numa superfície sem deslizar. Esse não deslizamento da roda significa que a velocidade instantânea desse ponto de contato com o plano é zero. Ou, em outras palavras, se nós tivermos uma velocidade de rotação ômega dessa roda, a velocidade de translação do centro será igual a ômega vezes o raio, a magnitude do vetor velocidade de translação. Se nós olharmos para essa roda de cima, nós vamos ver algo assim. E essa roda ela pode ser representada, vista de cima, como um retângulo. Seria a visão dessa roda de cima. E como essa roda ela gira sem deslizar, isso significa que a velocidade instantânea dessa roda só pode apontar nessa direção. Ou seja, é impossível que exista alguma componente ortogonal a essa direção. Se nós escrevermos que essa magnitude dessa velocidade é v, e v igual a ômega r, como escrevemos aqui, isso significa que para um dado ângulo de orientação dessa roda, em relação à horizontal, por exemplo, chamando esse ângulo aqui de θ, nós podemos dizer que a velocidade em relação na direção x, do referencial xy, será igual a v cosseno de θ, e a velocidade na direção y será v seno de θ. Portanto, x ponto vezes seno de θ menos y ponto vezes o cosseno de θ certamente será igual a zero. Ou seja, essa equação será satisfeita o tempo todo. Ao mesmo tempo, vejo que, mesmo existindo essa restrição que relaciona as variáveis do espaço de configurações desse robô, então mesmo que o espaço de configurações seja um espaço com 3 variáveis, portanto um mecanismo robótico com 3 graus de liberdade, quando nós definimos essa restrição, ela não reduz o número de possíveis configurações para o robô. Evidentemente, esse ponto de contato da roda pode estar em qualquer lugar do plano, por isso x e y são completamente livres. E é claro que a orientação da roda, aqui foi indicado o ângulo θ, é uma rotação qualquer também, entre 0 e 2π. Portanto, a existência
dessa restrição está muito mais relacionado com o fato de que a velocidade, ou seja, a mudança das configurações instantaneamente, só pode se dar na direção desse vetor indicado aqui em preto. O máximo que podemos fazer é usar na mesma direção, inclui também, claro, em sentido contrário, girar a roda no sentido contrário. Mas a roda jamais se deslocará em direções que são perpendiculares à direção permitida. Um outro tipo de restrição também bastante encontrada é a restrição de conservação de momento angular. Aqui é um exemplo de um robô saltador. Esse robô também tem um espaço de configurações com 3 variáveis, Q1, Q2 e Q3, portanto, esse mecanismo tem 3 graus de liberdade. O primeiro grau de liberdade é a orientação desse corpo em relação à horizontal, esse ângulo. A segunda variável de configuração é a orientação da perna do robô em relação à horizontal, é o Q2. E a terceira configuração é o comprimento dessa perna. Portanto, a gente tem uma junta revoluta aqui e temos uma junta prismática nesse ponto. A ideia é que esse robô ele bate no chão, ele é um robô saltador. Quando ele estiver no alto, o momento angular será conservado se nós assumirmos que não há nenhum torque externo aplicado a esse robô, pensando que o vetor gravidade vai atuar no centro de massa dessa parte. Se nós, então, considerarmos que toda a massa da perna está concentrada nesse ponto, também não haverá nenhum torque externo associado a nenhuma das duas partes. Aqui teremos a gravidade aplicada no centro de massa, aqui teremos a gravidade aplicada no centro de massa. Nesse caso, então, na ausência de torques externos, o momento angular deve ser conservado. Isso significa, então, que o momento angular da primeira parte, mais o momento angular da segunda parte, tem que ser igual ao momento angular quando o robô ainda se encontrava no chão. Assim que ele pular e estiver no ar, ele tem que manter o mesmo momento angular que tinha antes. Então, o momento de inércia da primeira parte vezes a velocidade angular da primeira parte, mais a massa concentrada no pé multiplicada pela distância Q3 até o centro de rotação ao quadrado, multiplicado pela velocidade angular dessa massa pontual no pé, que vai ser evidentemente a soma das duas velocidades angulares, Q1 ponto e Q2 ponto. Esse cômputo total do momento angular tem que permanecer igual a zero. Uma coisa interessante sobre as restrições não holonômicas em robótica é que é muito comum encontrá-las no formato de restrições pfafianas. As restrições pfafianas são restrições não holonômicas que têm essa estrutura aqui mostrada. Um vetor linha de funções dependentes das variáveis de configuração que multiplica o vetor coluna velocidade generalizada é igual a zero, formando uma espécie de produto interno entre dois vetores. De certa forma, nós vamos explorar essa ideia de produto interno mais à frente. Se nós tivermos, então, um conjunto de P restrições pfafianas não holonômicas, ou seja, todas as restrições que podem ser escritas como esse produto interno, podemos agrupar todos esses vetores linha em uma única matriz A e escrevermos, então, que o conjunto das restrições não holonômicas é representado esse conjunto por essa equação matricial A de Q vezes Q ponto igual a zero, sendo que A de Q é então a matriz formada pelos vetores linha
das restrições não holonômicas do tipo Pfafffianas. Essa expressão mostra claramente que as restrições não holonômicas restringem o espaço de possíveis velocidades generalizadas ao espaço nulo da matriz A de Q. O espaço nulo de uma matriz é justamente o conjunto de vetores que, quando multiplicados à esquerda por essa matriz, produzem o vetor nulo, que é precisamente o que temos aqui na equação 1. As restrições Pfaffianas, nós vamos mostrar que elas podem ser representadas por forças de restrição que não produzem trabalho virtual. Para nós vermos isso, vamos considerar que existe um certo conjunto de restrições formado pela combinação linear dos vetores, antes vetores linhas e aqui vetores coluna, nessa expressão, os vetores aqui mostrados como A1, A2 até AP. Se imaginarmos a combinação linear desses vetores, podemos escrever essa combinação linear dessa maneira, usando então a matriz transposta A, já que a matriz A é formada pelas linhas A1 transposto, A2 transposto, assim por diante. E lambda é o vetor de multiplicadores de Lagrange. Se nós considerarmos então que existem restrições que produzem o movimento que respeita as restrições não holonômicas, isso é forças de restrição, melhor dizendo, que tem esse formato, então, considerando o trabalho virtual realizado por essas forças de restrição, teremos o seguinte: o trabalho virtual realizado pelas forças de restrição será igual ao produto interno das forças de restrição associadas às restrições não holonômicas multiplicado pelo deslocamento virtual ΔQ, sendo que as forças de restrição não holonômicas estão sendo representadas como sendo A transposto de Q vezes um vetor dos multiplicadores de Lagrange e lambda. Nesse caso, então, para uma variação particular, ou seja, não para um deslocamento virtual em geral, mas para um deslocamento virtual que corresponde ao movimento verdadeiro, que é a integração da velocidade generalizada, substituindo ΔQ igual a Q ponto vezes ΔT, na expressão anterior, como fizemos aqui, concluímos então que o trabalho realizado pelas forças de restrição não holonômicas será nulo, restrições Pfaffianas. Um outro aspecto bastante interessante das restrições Pfaffianas é que restrições com esse formato são mais simples de serem incorporadas à descrição de movimento de mecanismos robóticos usando apenas a cinemática do mecanismo. Isso porque nós temos essa situação. Portanto, nós podemos usar apenas essa equação se não quisermos olhar para o efeito que as forças e os torques têm sobre a derivada segunda das configurações, ou seja, as acelerações generalizadas. Se quisermos lidar apenas com uma descrição cinemática do mecanismo, nós podemos então nos restringir ao uso dessa descrição Pfaffiana para as restrições não holonômicas, e nesse caso então teremos um modelo matemático para o movimento do robô, que é um modelo apenas cinemático. Como dito antes, uma vez que nós temos essa equação satisfeita, isso significa que a velocidade generalizada pertence ao espaço nulo da matriz A de Q. Se nós temos P restrições Pfaffianas, ou seja, a matriz A é uma matriz a matriz A de Q, ela tem dimensões para cada valor de Q, P por NQ, onde NQ é a dimensão do espaço de configurações.
Isso significa, então, que o espaço nulo da matriz A, ele terá a dimensão nq menos p. Uma vez que nós, então, reconhecemos que a velocidade generalizada pertence ao espaço nulo da matriz A de Q, isso é equivalente, uma vez que o espaço nulo é um espaço vetorial linear de dimensão finita, sabemos então que dizer que Q ponto pertence ao espaço nulo de A é equivalente a dizer que existem nq menos p vetores diretores, vetores linearmente independentes, cuja combinação linear produz o vetor de velocidade generalizada que é ponto. Isso é, se nós considerarmos que temos, por exemplo, um vetor g1 de q multiplicado por um valor real mais g2 de q vezes outro valor real e assim por diante, até g de nq menos p vezes um outro valor real. E essa dinâmica aqui, que não envolve forças, mas apenas a combinação linear de vetores diretores, portanto não há a presença aqui de Q2 pontos, que seria a aceleração generalizada, é um modelo dinâmico cinemático que pode ser usado para descrever o movimento do robô a partir da hipótese de que nós consigamos controlar diretamente as velocidades, ou seja, a partir da hipótese de que o que impomos ao mecanismo robótico não são forças e torques, mas sim velocidades de translação e de rotação. E basicamente é isso que nós temos aqui nesse slide. Aqui eu estou dizendo que a dimensão é igual a nq menos p, e nós temos então essa combinação linear de vetores diretores do espaço nulo da matriz A das restrições Pfaffianas, que de forma resumida pode ser escrito dessa maneira. Essencialmente, como cada um desses vetores G1, G2 até Gm, sendo que m é igual a nq menos p, cada um desses vetores pertence ao espaço nulo de A, significa então que A vezes cada um desses vetores é igual ao vetor nulo. E, portanto, A de Q vezes uma matriz cujas colunas são esses vetores, G1, G2 até Gm, será uma matriz nula. Aqui nós temos então a matriz A, que tem dimensão P por NQ, e aqui nós temos essa matriz G, que tem dimensões NQ por NQ menos P. E, portanto, teremos então a matriz nula de dimensões P por NQ menos P. Para exemplificar, vamos considerar a restrição não holonômica de rolamento sem deslizamento. Nós mostramos anteriormente que a restrição de rolamento sem deslizamento ela poderia ser representada com x ponto seno de θ menos y ponto cosseno de θ igual a zero. E aqui nós estamos apenas representando a mesma equação, mas no seu formato Pfaffiano. Lembrando que nós estamos investigando para essa restrição de rolamento sem deslizamento, é o famoso caso do uniciclo, em que as variáveis de configuração são o ponto de contato da roda com o chão, as suas coordenadas, x e y, e a terceira variável de configuração é o ângulo de orientação dessa roda, o ângulo que essa roda faz com a direção x. Foi assim que nós definimos esse ângulo θ. Se nós então conseguirmos, para esse espaço de configuração que tem somente 3 graus de liberdade, mas que tem uma restrição pfaffiana, não holonômica, aqui mostrada, se nós conseguirmos encontrar dois vetores linearmente independentes que sejam ortogonais a esse vetor seno θ menos cosseno θ e zero, nós teremos encontrado então um espaço nulo para a matriz A de Q, matriz essa nesse caso formada por apenas uma linha e 3 colunas. E isso nós conseguimos fazer com esses dois vetores aqui.
o vetor cosseno θ seno θ e 0 e o vetor 0, 0, 1. É fácil ver que o produto escalar, o produto interno desse vetor linha com cada um desses vetores coluna é igual a zero e que eles são linearmente independentes. Portanto, a combinação linear desses dois vetores gera todas as possíveis velocidades generalizadas que obedecem a essa restrição pfaffiana não holonômica. Nesse caso em particular, do rolamento sem deslizamento, nós conseguimos até dar uma interpretação para esses valores, para essas variáveis que vão ser usadas para controlar essa roda que rola sobre um plano. De fato, nós conseguimos ver que θ ponto aqui é igual a U2, então, portanto, U2 é a velocidade de orientação dessa roda. Não é velocidade de rolamento, é velocidade de orientação. Lembrando, θ é o ângulo de orientação da roda em relação ao eixo x. E o 1 pode ser visto como a velocidade de translação do centro dessa roda. Para nós vermos isso, vejam que x ponto é igual a U1 vezes o cosseno de θ, e, portanto, é igual à projeção da velocidade v na direção x. E y ponto é igual a U1 seno de θ, e, portanto, y ponto é a projeção da velocidade v na direção y. A restrição não holonômica ela estaria associada ao fato de que a velocidade de translação do centro de massa é igual à velocidade de rolamento. Vou até colocar ômega-r aqui para que ela não se confunda com θ ponto, que é a velocidade de mudança de orientação, e ômega-r é a velocidade de rolamento, multiplicado pelo raio da roda. Ômega-r vezes o raio é igual à velocidade de translação do centro da roda. Portanto, nós podemos imaginar que temos como variáveis a serem controladas, ou seja, na verdade, variáveis a serem manipuladas, melhor dizendo. Vamos supor que nós queremos controlar a posição e orientação dessa roda sobre o plano. Então, as nossas variáveis a serem controladas são as variáveis de configuração, evidentemente, x, y e θ. Mas as variáveis que nós podemos manipular para atingir os nossos objetivos são a velocidade de translação do centro dessa roda, ou, se preferir, a velocidade de rolamento da roda e a velocidade de orientação dessa roda. Então, se nós controlarmos diretamente a velocidade de orientação da roda e a velocidade de rolamento, nós teremos então uma representação cinemática do movimento de um uniciclo. O uniciclo é esse mecanismo robótico que é uma roda que rola sobre um plano sem deslizamento. E é um exemplo muito utilizado em robótica. O fato de que nós conseguimos utilizar um modelo cinemático simplificado para representar o movimento de um robô, modelo esse que foi obtido a partir de restrições pfaffianas não holonômicas, ou seja, o fato de que nós conseguimos obter essa matriz G cujos vetores coluna geram o espaço nulo da matriz A, e, portanto, nós não usamos a abordagem de Euler-Lagrange ou a abordagem de Newton-Euler para construir um modelo dinâmico cujas variáveis manipuladas são de fato força e torque. Aqui as variáveis manipuladas são velocidades. Isso significa que estamos assumindo coisas que podem ser difíceis de serem verdadeiras na prática, como variações abruptas da velocidade, no caso do uniciclo, que nós acabamos de falar, variação abrupta da velocidade de rolamento da roda ou variação abrupta da velocidade de orientação, velocidade angular de orientação da roda. Variações abruptas de velocidade, ou seja, em degrau, significam acelerações infinitas. Então, claramente, essa é uma simplificação da situação que fisicamente ocorre, mas bastante utilizada em robótica. O fato de que temos essa situação simplificada não é garantia de que teremos uma tarefa de projeto de controlador que é trivial. Na verdade, mesmo utilizando esse modelo simplificado, ele guarda um problema que é o problema da subatuação.
A subatuação está associada com o fato de que o nosso vetor de configurações ele tem dimensão nq. Nós temos nq graus de liberdade. Entretanto, se nós considerarmos que as variáveis u são variáveis a serem manipuladas para controlar o mecanismo, nós temos um vetor que é m-dimensional, em que m é igual a nq menos p, sendo que p é o número de restrições pifafianas não holonômicas. Claramente, portanto, m é menor do que nq. Isso significa que se nós quisermos controlar, por exemplo, a nossa roda que rola sobre um plano, ou seja, o nosso uniciclo, que é um sistema robótico que nós consideramos ter 3 graus de liberdade, a posição, né, do ponto de contato x e y da roda no plano e a orientação dessa roda em relação ao eixo x, nós teremos apenas 2 entradas de controle para controlar 3 variáveis, x, y e θ. Isso significa então que as nossas leis de controle têm que levar isso em consideração no momento em que tentarmos mudar o robô ou uniciclo da sua configuração inicial até a configuração final do robô. Nós sabemos que isso é possível, mas exigirá uma estratégia de controle que leve em consideração esse fato, o fato de que nós temos um sistema subatuado. Uma consequência direta dessa subatuação pode ser apreciada a partir de um teorema que foi obtido e provado matematicamente por Roger Brockett. O teorema de Roger Brockett ele mostra que para um sistema dinâmico qualquer, então aqui está sendo apresentado na sua versão mais geral, afinal de contas o teorema é verdadeiro não apenas para a robótica, mas para quaisquer situações em que nós tenhamos um sistema dinâmico representado em espaço de estados, dessa maneira, onde x é o vetor de estados e u é o vetor de variáveis manipuladas. Se nós tivermos um sistema dinâmico então descrito por uma equação dessa forma, uma representação em espaço de estados dessa forma, se nós quisermos estabilizar um determinado estado desse sistema dinâmico usando uma lei de controle que seja suave, ou seja, infinitamente diferenciável e invariante no tempo, como essa daqui, u igual a capa de x, necessariamente essa função vetorial não linear f precisa ter a seguinte propriedade. Para qualquer valor na imagem de f em torno de zero, então suponham que eu queira ter qualquer derivada do vetor de estados tão próxima quanto eu queira de x ponto igual a zero, tome qualquer valor, um valor arbitrário, eu tenho que ser capaz de encontrar um par de estado e entrada que a ele corresponde esse valor em torno de x igual a zero, esse valor particular que eu escolhi. Ou seja, nós temos que ser capazes de, para qualquer velocidade suficientemente próxima de zero, encontrar uma ação de controle e um estado que produzirá aquele valor. Ou seja, a função não linear f tem que ter essa propriedade. Isso é necessário para a existência de uma lei de controle suave e invariante no tempo. Entretanto, isso não acontece para o caso de um robô cujo modelo cinemático é de um sistema subatuado, como é o caso que nós mostramos anteriormente. Os casos que mostramos anteriormente, ou seja, por exemplo, o caso do uniciclo, do robô que rola sobre uma superfície sem deslizar. Nesse caso, então, por exemplo, no caso do uniciclo, nós, como já dito antes, o espaço de configurações ele é tridimensional, mas nós temos apenas 2 variáveis manipuladas. Significa então que o espaço nulo
formado pelos vetores coluna que estão aqui nessa matriz G, e que é o espaço nulo da matriz A de Q das restrições não holonômicas pfaffianas, esse espaço nulo tem dimensão 2. Ora, se a dimensão do espaço nulo é 2, significa que todos os cálculos possíveis que eu posso fazer aqui do lado direito vão produzir um conjunto de vetores que pertencem a esse espaço de dimensão 2. Entretanto, do lado esquerdo, nós temos um conjunto de possibilidades que está no espaço de dimensão 3. Claramente, portanto, eu não conseguirei, para qualquer valor de velocidade, mesmo próximo de q ponto igual a zero, eu não conseguirei, para alguns valores, né, para certos valores de q ponto próximos de zero, não existirá um valor de q e de u que produzirão aquela velocidade. É fácil ver isso no caso do uniciclo, porque basta imaginarmos que gostaríamos de ter, por exemplo, uma velocidade generalizada que representasse um movimento ortogonal à direção de rolamento da roda. Isso é impossível. Afinal de contas, nós estamos supondo que não há deslizamento. Então, portanto, a restrição pfaffiana não holonômica tem que ser respeitada. Um modelo cinemático desse tipo, ele não irá atender essa condição necessária do teorema de Brockett. Isso significa, portanto, que será impossível projetar uma lei de controle suave e invariante no tempo, que seja uma lei de controle, por exemplo, U igual a uma função não linear dos estados, e aqui no caso os estados são as próprias configurações, que seja capaz de levar o robô de uma configuração inicial até uma configuração final. Portanto, nesse caso, necessariamente, a nossa lei de controle terá que ser não suave, ou seja, não diferenciável, ou variante no tempo, para que consigamos levar o robô de uma configuração inicial até uma configuração final. E é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós vamos buscar, então, no caso, leis de controle que são não suaves e talvez variantes no tempo. Ou, né, ela só não poderá ser simultaneamente invariante no tempo e suave.